Bem-vinda, mulher, à aula de amadora profissional de sua própria vida. Essa aula é muito importante, ela é fundamental. Com ela, você vai reconhecer o seu inimigo interno e vai aprender, vai pegar a sua varinha mágica e a sua espada para conseguir lutar com esse inimigo. Enquanto você não sabe o que está travando o seu caminho, fica muito difícil você lutar contra isso, se você não conhece. Você precisa conhecer. E nessa aula você vai conhecer o que trava o seu caminho na conquista dos seus objetivos, sejam eles qual forem. E vamos para a aula. Então é muito importante que você assista essa aula e coloque em prática, como todas as outras, mas essa aula é uma aula fundamental. Quando estamos inspirados por um grande propósito, um projeto extraordinário, todos os nossos pensamentos ultrapassam limites. Nossa mente transcende limitações. Nossa consciência se expande em todas as direções e nos encontramos em um mundo novo, grande e maravilhoso. Yoga Sutras de Patanjali. Se você quer se aprofundar no yoga, leia o e-book do yoga. O que é a jornada de amadora profissional? A jornada surge geralmente de um desejo intenso de ruptura com o que se está vivendo no momento. Quando tu não quer mais viver o que tu está vivendo no momento, tu quer mudar ou muitas vezes tu precisa mudar porque chegou um ponto que não dá mais. Então surge de uma dor grande e uma necessidade de novos rumos e novos resultados. Surge de um chamado de alma, uma necessidade interna de expansão, crescimento, evolução e de brilhar na sua própria vida. Me conta qual o momento que você está. Você passou por um momento de dor muito grande que você precisa mudar? Ou você sentiu um chamado e você diz: chega, basta, vou dar um basta e vou fazer o que eu preciso fazer, o que eu sinto esse chamado interno lá da minha alma? Me conta aí. Nada vem em troca de nada. Isso simplesmente não existe. Napoleão Hill. Eu adoro isso. Eu adoro essa frase. Porque nada vem em troca de nada. Para você realizar o que você deseja, você vai ter que fazer coisas novas. Se você quer novos resultados, você precisa fazer coisas novas, diferentes do que você vinha fazendo. Porque as atitudes que você vinha tendo, as coisas que você vinha fazendo, estavam te levando a um ponto. Mas você não quer mais esse ponto, você quer outro. Então, nada vem em troca de nada. Você quer uma barriga chapada, ela vai vir através de esforço físico, alimentar, ou talvez ela venha de uma plástica. Tem essas lipo HD hoje, né, que a barriga fica, mas mesmo assim, depende do seu corpo para chegar nesse nível aí de plástica. E mesmo depois de uma plástica, você vai ter que fazer alguns esforços para essa cirurgia ser o completo sucesso. Então, nada vem em troca de nada. Então, a jornada de amadora profissional é uma jornada interior, não exterior, mas inevitavelmente será refletida no exterior. Porque tudo muda quando você muda. Jim Rohn. Não sei se fala assim, mas vamos seguir. Essa jornada, ela exige 5 coisas principalmente: desejo, decisão, ação, persistência e sacrifício. Desejo, porque primeiro você tem que desejar, tem que ter essa vontade. Decisão, porque depois de desejar, você precisa decidir. Ação, porque depois de você desejar e decidir, você precisa tomar uma ação, começar a caminhar em direção. E aí, então, depois que você começa a ir em direção do que você deseja, você precisa persistir e não desistir no meio do caminho. E depois, ainda, para fechar, precisa de certos sacrifícios. Tem uma frase que é atribuída a Einstein que fala assim: insanidade é querer coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, você precisa fazer alguns sacrifícios para chegar num outro ponto diferente da onde você está. Faz parte do processo, eu já estou lhe avisando.
A passagem nos escolhe. Nós não a escolhemos, simplesmente não temos escolha. Stephen Pressfield. Essa aula foi formulada a partir de 2 livros desse autor, Superando Obstáculos Internos e se tornando profissional. E o que ele fala aqui, a passagem, é porque ele faz essa passagem de se tornar profissional e ele narra isso que ele é um escritor. Escritor. Então, essa passagem, esse processo de se tornar um escritor. E esse processo de se tornar um escritor, ele quer dizer que não é só quando ele se tornou famoso, mas quando ele conseguiu sentar para escrever as primeiras coisas. E que não foram sucesso. Ele teve alguns fracassos, pode-se dizer que vários fracassos, digamos assim, depende do ponto de vista do que a gente pensa em fracasso, mas digamos que ele teve alguns fracassos, vou colocar entre aspas, porque fracasso eu acho uma palavra muito forte. Talvez ele tenha feito coisas que não tenham dado tão certo. Mas então ele conta esse esforço, né, que ele fez para se tornar esse escritor que ele queria ser, porque ele queria ser um escritor. E aí ele fala que é isso que está escrito aqui, que ele não tinha escolha em não se tornar escritor. Que era um desejo tão forte, era um desejo da alma tão forte, era aquilo que eu falo do sonho, que ele tinha que fazer aquilo. Então, por isso que ele fala, a passagem nos escolhe. Nós não a escolhemos, simplesmente não temos escolha. Ele diz que ele não tinha escolha a não ser escrever, 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 até conseguir uma hora chegar onde ele queria, que era conseguir se manter financeiramente e, quiçá, ter sucesso. E ele teve. Então, eu conto isso assim também, que eu já pensei em alguns momentos da minha vida de fazer concurso público, em alguns momentos de, meu Deus, vou estudar para um concurso, mas é quando eu pensava seriamente em fazer concurso público, me dava um pouco de depressão, porque eu quero muito trabalhar, eu não tenho escolha a não ser trabalhar com desenvolvimento pessoal. Não fui eu que escolhi, é algo que vem interno dentro de mim. Nada contra os concursados, os funcionários públicos, nada contra concurso público, mas é um desejo tão forte de trazer autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para as pessoas que eu sinto que eu fui escolhida. Escolhida, mas sabe, é um desejo forte. Então é sobre isso o que ele fala aqui, a passagem nos escolhe. A jornada de amadora profissional é uma odisseia interior, onde as vicissitudes são superadas com esforço físico, emocional, mental e espiritual. Atravessamos uma membrana quando nos tornamos profissionais. Novamente o Stephen, não sei se assim fala, tá, gente? Isso pode doer e assustar. Muitas vezes é um processo solitário e intenso, mas aqui na imersão você tem o apoio da comunidade. Então aqui a gente tem esse grupo para que esse processo não seja tão solitário. Eu costumo dar um exemplo, o seguinte, imagina que você vai fazer uma corrida e nessa corrida tem salto de obstáculos. Então você tem as colegas, tem as mulheres que fizeram esse curso, que estão fazendo, então você olha assim, tem outras mulheres enfileiradas, mas o seu trabalho para você, o seu treino é só você aqui sentada no computador fazendo essa aula. Então é só você depois colocando isso em prática. A gente tem a comunidade para compartilhar, para ser um grupo de apoio, mas o trabalho mesmo é interno, é seu. E é um processo, então, solitário. Para não ser tão solitário como foi o meu, e para você não se sentir tão perdida como eu me senti no início, porque eu estava muito sozinha e eu vi que as dúvidas perpassam a todas. Tem momentos do caminho que a gente fala: será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Nossa, mas eu estou com vontade de me afastar de certas amizades. Será que eu não estou ficando louca? Como assim? Então, o grupo é para isso, para você poder trocar ideias, para você ver que o seu processo é semelhante das outras, embora cada pessoa é individual. Tem coisas que vão ser muito parecidas.
Então, novamente aqui, o processo ele é intenso, ele é solitário, mas aqui a gente vai ter a comunidade, né? Pegando esse exemplo de na corrida, é você que vai ter que fazer o treino. Você vai ver que tem outras pessoas também que vão fazer a mesma prova, de repente vão dar a largada junto com você. Mas é você com os seus recursos internos, com o seu treinamento para você conseguir correr e chegar na reta, na linha de chegada. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O sofrimento vem da resistência. Isso aqui eu cheguei no meu processo de transformação, eu cheguei nesse entendimento, mas eu nem coloquei meu nome porque também já tem, depois eu vi coisas na internet, não é algo novo. Acho que várias pessoas chegam nesse mesmo ponto de entendimento. A dor é inevitável. A gente sente dores em algum momento da vida, dores físicas, dores emocionais. Mas o sofrimento acontece quando a gente resiste às mudanças que precisam ser feitas. Por exemplo, você está terminando um relacionamento, seja enquanto de amizade ou um relacionamento, um casamento aí. Quanto mais vocês, casal, amigas, resistir para finalizar esse ciclo que talvez tenha acabado, mais sofrimento vem, porque aí começa a gerar picuinhas, começa a gerar muito atrito, e aí gera mágoa, e aí você se ofendem, e gera mais sofrimento, e gera mais mágoa, e batem mais boca, e aí gera mais sofrimento, coisa que poderia ser evitado quando não há tanta resistência e a gente faz o que precisa ser feito. Mas guarda isso aqui. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O sofrimento vem da resistência. Vamos seguindo. Quando finalmente nos tornamos profissionais, encontramos nosso poder, encontramos nossa voz, nosso autorrespeito, nos transformamos naquilo que sempre fomos, mas que até então tínhamos medo de aceitar viver. Stephen, então, aí, Pressfield. Então, quando a gente se torna esse profissional, a gente encontra o nosso poder. E aqui nesse curso eu desejo muito que você encontre o seu poder e manifeste e realize as coisas que você deseja. Qual é o seu grande inimigo? Você já pensou qual é o seu maior inimigo, desafio na conquista do seu ou dos seus objetivos? Você já iniciou algo, um curso de meditação, aulas de yoga, uma dieta, o aprendizado de uma nova língua, estudos para evoluir na carreira e acabou desistindo? Então você sabe que existe um inimigo que te impede de fazer essas coisas que, na maioria das vezes, são simples e que vão trazer bons resultados e mudanças significativas para a sua vida. Você sente essa energia sombria e oculta agindo, boicotando seus planos e projetos? Você sente? Aposto que você já sentiu. Todo mundo já sentiu isso. Todo mundo que tem corpo já sentiu esse inimigo oculto. Essa energia inimigo existe e tem um nome: a resistência. Então, tudo que a gente chama de boicote, de procrastinação, de não sei o que, é resistência. E como eu falei lá, a dor é inevitável. O sofrimento vem da resistência. E quanto mais a gente dá força para esse inimigo, que é a nossa resistência, esse inimigo oculto, que agora não é mais oculto porque você descobriu, mais sofrimento a gente causa na nossa vida, mais paralisada a gente fica. Porque você vai ver que a resistência, ela quer realmente te paralisar a você, a mim e a todo mundo, não é só você. Todo mundo sofre com a resistência. Eu sofri e sofro. A resistência é algo que a gente vai combater todos os dias. É que a gente vai ficando mais forte, vai ficando mais consciente dela, vai se armando mais, né? Vai pegando mais armas, assim, recursos para lutar com ela, e aí ela vai diminuindo, mas ela nunca some. A resistência nunca some.
Há um segredo que os verdadeiros escritores conhecem e os pretensos escritores ignoram. Escrever não é difícil. Difícil é sentar-se para escrever. O que nos impede de sentar é resistência. Então, de novo, ele aqui, eu me inspirei muito nos livros dele. E isso é para tudo, né, gente? Não é difícil praticar yoga. O que é difícil é a gente parar, ir para o tapetinho e meditar. Para tudo. O que nos impede de fazer é a resistência. E hoje você descobrindo esse inimigo oculto, que novamente não é mais oculto, você vai conseguir tomar consciência que ela está agindo na sua vida para você impedir que ela tome conta da sua vida, porque ela toma conta da sua vida. E lembra, resistência causa sofrimento. Procrastinação causa sofrimento. Quando a gente deixa de fazer as coisas que a gente precisa fazer, causa sofrimento. Quando internamente você sabe que você poderia estar vivendo uma vida bem melhor, você sofre, você fica frustrada, você fica infeliz. E é tudo que a gente não quer aqui. Vivemos uma vida dupla. A maioria de nós carrega em si duas existências distintas. Uma, ela é aquela que vivemos ativamente, enquanto a outra subsiste internamente, não experimentada. Entre essas duas realidades, ergue-se a barreira da resistência. A resistência é uma força altamente nociva existente no nosso planeta. Ela distorce e enfraquece o nosso espírito. Ela nos paralisa, transformando-nos em versões diminuídas de nossa essência, em descompasso com o nosso potencial inato e a finalidade para a qual nascemos. Se você acredita em Deus, eu acredito, o Stephen falando, né? Deve considerar ela um mal, a resistência, pois ela nos impede de concretizar a vida que Deus tinha em mente quando deu a cada um de nós um gênios especial. Gênios é uma palavra latina que os gregos usam para designar um espírito interior, sagrado e inviolável, que vela por nós e nos estimula em nossa vocação. Quanto mais significativo for, mais resistência terá. Quanto mais significativo for um projeto para você, mais resistência terá. A resistência se opõe a tudo que é de mais significativo para você, para o mundo e para a sua alma. Vai gerar uma contribuição efetiva para você, para os outros, para a transformação do mundo? Vai ter resistência. Ela parece um câncer que quer se alimentar das suas células boas e transformá-las em células doentes. Projetos que a resistência gosta de se opor com força. Dedicar-se à pintura, à escritura, ao cinema, à dança ou a qualquer outra arte criativa, embora marginal ou pouco convencional. Lançar um empreendimento ou uma empresa com ou sem fins lucrativos. Qualquer dieta ou regime de saúde, qualquer programa de evolução espiritual, qualquer atividade cujo objetivo seja uma barriga sarada. Qualquer curso ou programa para superar um mau hábito ou vício. Educação de qualquer tipo, qualquer ato de coragem política, moral ou ética, incluindo a decisão de mudar um padrão prejudicial de pensamento ou conduta em nós mesmos. Lançar um empreendimento cujo objetivo é ajudar o próximo. Características da resistência. A resistência não pode ser ouvida, tocada, cheirada, vista, mas ela pode ser sentida. Seu objetivo é nos afastar, nos distrair, nos impedir de fazer nosso trabalho. A resistência interna, ela parece vir de fora, parece vir do nosso emprego, chefes, maridos, crianças, irmãos. A resistência não é um oponente periférico, vem de dentro de nós, é autogerada, autoperpetuada. A resistência é o inimigo interno. A resistência é traiçoeira
Ela vai fazer de tudo para impedir que você realize o seu trabalho. Vai jurar em falso, ludibriar, inventar, bajular, disfarçar, seduzir. A resistência é implacável, é uma máquina de destruição programada de fábrica, como uma única função: impedir-nos de trabalhar. A resistência é impessoal, ela não tem nada pessoal contra você. Ela não sabe quem você é e não quer saber. É uma força da natureza que age objetivamente. Embora ela pareça maldosa, ela age indiferentemente. A resistência é infalível. Como uma bússola, ela vai apontar para o norte verdadeiro, ou seja, para a vocação ou ação que mais deseja nos impedir de concretizar. Regra de ouro: quanto mais importante para a evolução de nossa alma for a vocação ou a ação, mais resistência encontraremos para realizá-la. A resistência é universal. É um erro supor que somos os únicos a lutar contra a resistência. Quem tem corpo enfrente a resistência. A resistência só atua em uma direção. Aparece quando seguimos nossa vocação nas artes, lançamos nossa empresa inovadora ou vamos passar moral, ética ou espiritualmente para um nível superior. Por exemplo, se você está em Calcutá trabalhando para uma instituição da Madre Teresa e deseja sair para trabalhar em telemarketing, não se preocupe, a resistência lhe dará passe livre. A resistência é mais forte na linha de chegada. O perigo é maior quando a linha de chegada está próxima. Neste ponto, a resistência percebe que vamos derrotá-la. Entra em pânico, prepara um último assalto e nos golpeia com tudo. A profissional tem que estar alerta contra esse contra-ataque, estar cautelosa no final. A resistência recruta aliados. Por definição, a resistência é autossabotagem, mas é um perigo paralelo do qual precisamos também nos defender: a sabotagem dos outros. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, que eu estava quase pronta para lançar esse curso e a resistência veio e me assaltou com tudo. Eu fiquei uma semana travada. Eu inventei de comprar e fazer um outro curso quando eu estava finalizando esse, e aí a minha mente ficou toda cheia de informação. Um curso maravilhoso, só que no momento piorou, me fez questionar um monte de coisa, me abriu também a mente para outras coisas aqui, mas, cara, eu fiquei uma semana travada. Então a resistência, ela, a gente vai ter que lutar sempre contra ela. Só que o que que acontece? Quando tu toma consciência que é resistência, você começa a ter as armas para lutar contra ela. É isso que eu digo, isso faz total diferença. Então essa aula é para você assistir, se precisar você assista de novo, porque não basta só assistir, você vai ter que colocar em prática o que você aprendeu aqui. E aí é que fala, então, a resistência recruta aliados. Quando você começar o seu processo, vai ter um monte de gente que vai: "O que que tu tá fazendo? Mas que bobagem esse curso. Mas por que que tu começou essa transformação na sua vida? Que bobagem, vamos sair, vamos fazer festa, vamos pra rua, vamos fazer tal coisa". E as pessoas vão te puxar. Tem gente que não vai aceitar a tua mudança. Não vai, porque a pessoa está presa na sua própria resistência. Ela ainda não sabe que ela está vivendo na resistência, mas ela tá. E aí ela não aceita. Então a resistência, ela pega esses aliados aí, busca forças para te impedir de todas as formas de fazer o que você precisa fazer. E se você não tiver bem consciente de que é ela agindo na sua vida, você cai e aí ela volta a agir com muita força. Os sintomas da resistência. Procrastinação. O que tiver aqui em entre parênteses eu tirei do Stephen, tá? Eu só não coloquei ali porque eu peguei algumas coisas e não coloquei o nome dele. Mas é ele. Então, que tiver entre parênteses, não, entre aspas. Então, procrastinação. Não pensamos não vou estudar para o concurso. Pensamos amanhã vou estudar. E ela pode se tornar um hábito. Então, a procrastinação se torna um hábito. Tu cria o hábito de procrastinar tudo na tua vida.
Vamos pegar o exemplo de dieta. A dieta é sempre na segunda-feira, né? Aí você não consegue na segunda, daí na terça, não sei, quando vê, chegou na quinta, e tu pensa, já tô quase no final de semana, eu não vou começar minha dieta na quinta-feira, vou começar na segunda. Aí, por acaso, na segunda-feira, tu acordou mal, não deu, se perdeu. Então, a gente não pensa, nunca vou começar uma dieta. Tu sempre pensa lá na frente, amanhã eu vou começar a dieta. Segunda-feira eu vou começar a dieta. E o pior é que você começa a criar esse hábito para tudo. Depois eu lavo a louça. Depois eu faço tal coisa. Depois não sei o quê. Amanhã não sei o quê. O hábito é só uma repetição, gente. Tudo que começa a se repetir muito na vida vira um hábito, inclusive as coisas ruins. Infelizmente, o cérebro, ele tem um mecanismo de economizar energia, como todo o nosso corpo. Então, para o cérebro economizar energia, ele transforma coisas que você faz cotidianamente, que faz repetidamente, em hábito. Mas o teu cérebro não sabe se isso está te fazendo bem ou se está te fazendo mal. O teu cérebro não entende que isso não está te levando em direção aos teus sonhos, aos teus objetivos, à vida que você deseja. Então, um dos sintomas da resistência você vai ver que é a procrastinação. E agora você começa a tomar consciência de tudo que você tem procrastinado e tenta diminuir. Vai diminuindo, para de procrastinar. Para de procrastinar. Que se você procrastinar para sempre, a vida passa, gente. Eu tô gravando essa aula dia 13/9/2023. Nós já estamos quase no final do ano de 2023. A vida passa muito rápido. Quando viu, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 10 anos e você não fez nada. E é assim. Comigo era assim. Depois eu faço. Depois eu mudo. Depois eu olho para mim. E aí passa. E aí você não muda. E aí talvez você olhe as pessoas conquistando as coisas que você queria, inclusive, você pensa, pô, cara, eu sou capaz de conquistar a mesma coisa que a fulana. E como é que a fulana fez? É que a fulana foi lá e fez, ela venceu. Talvez ela já descobriu a resistência antes de você e foi lá e conseguiu superar e fez. Agora, se você não fizer as coisas, você não vai chegar em lugar nenhum. Seguimos, então, sintomas da resistência: sexo, porque gera recompensa imediata e gratificante e nos distrai com um recurso barato e fácil. Esse princípio se aplica às drogas, masturbação, TV, redes sociais, fofocas, ao álcool, ao consumo de produtos com calorias vazias, com excesso de açúcar, gordura e sal. Fernanda, então agora quer dizer que eu não posso comer um X, no Rio Grande do Sul a gente come muito X, um hambúrguer. Eu não posso transar nunca mais, porque é resistência. Não, gente. Eu quero dizer para você que é o seguinte: tenha bom senso. Nem todo sexo é resistência, mas a grande maioria do sexo é resistência. Oh! Você prefere gastar o seu tempo falando ali com seus contatinhos, com as suas contatinhas, sei lá, no Instagram, nos Tinder, para não fazer o que você tem que fazer. Porque o sexo é uma recompensa imediata e gratificante. Ficar. Quantas vezes você entrou só para dar uma olhadinha no Instagram e quando viu passou 1, 2 horas e aí você diz: eu não tenho tempo de ler, eu não consigo ler, não acho tempo, eu não acho tempo para estudar. Mas ficou 2 horas nas redes sociais. Eu não estou dizendo para você não ficar nas redes sociais, mas que o excesso é resistência, tá? Sexo, então, a maior parte do sexo é resistência. Você vai ter que descobrir, através do seu autoconhecimento, quando você está transando por resistência ou quando realmente é uma pessoa que está valendo a pena. Problemas e dramatização. O problema não passa da imitação barata da fama. As contas, a má saúde, as fraquezas, como os ciúmes, atrasar-se cronicamente. Então, talvez você, se não é você, você conhece alguém que está sempre fazendo um drama e passando por um problema. Sempre. Gente, aqui eu quero que vocês tenham bom senso novamente. A vida não é um mar de rosas.
É lógico que a gente tem problemas, todo mundo tem. Tem alguns momentos da vida que temos mais problemas, que parece que as coisas se acumulam. Tem momentos da vida que parece que a vida está mais sossegadinha, que as coisas estão mais no lugar. Mas sim, temos problemas, temos desafios para enfrentar. Mas você, novamente, tem que cuidar quando é um sintoma da resistência. A pessoa que está sempre chegando atrasada. E aí tem que estar sempre se. Ai, desculpa, eu cheguei atrasada, que não sei o quê. Sabe? Perdendo, de repente, de ganhar uma promoção. Um exemplo bobo, né? Porque de repente tu tá querendo ganhar uma promoção, mas tu tá sempre chegando atrasado no teu serviço. Como é que isso é visto pelos teus superiores? Ou tá sempre com crises de ciúme por bobagem, qualquer coisa se emburra. Aí se emburra, aí estraga o dia, e ao invés, ai, não vou mais estudar lá o inglês que eu queria hoje, porque o fulaninho, a fulaninha fez isso, e acabou com o teu dia. Então, cuidado, que tudo isso é resistência. A gente gasta um tempo enorme em bobagem na nossa vida que não vai nos levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, está só nos atrasando. Medicação. A ansiedade e depressão podem ser reais, toda a vida podem ser resistência. É mais fácil tomar um medicamento do que buscar autoconhecimento, autodisciplina e trabalho duro. Então, aqui de novo, gente, isso aqui tem que ter muito bom senso. Ai, Fernanda, então não pode tomar remédio para depressão? Não, toma remédio, tem que buscar ajuda, tem que buscar terapia. Mas cuide, porque de vez em quando você quer ficar chapada de remédio para não se olhar e não ver as mudanças que você precisa fazer na sua vida. Será que dá para conciliar os dois? Um remédio e se olhar? Ou será que dá para talvez também conseguir se olhar sem tomar o remédio? Vitimização. O papel de vítima é uma espécie de uma agressão passiva. Eu, Fernanda, costumo dizer que a vítima é ao mesmo tempo o algoz, porque a vítima obriga os outros a socorrê-la e agir de modo que ela deseja. Então, ao mesmo tempo que a vítima é vítima, ela tá ali com o chicotinho, ó, te fazendo, ou é você que está fazendo isso com os outros, fazendo que as pessoas façam o que ela quer. E tem momentos, talvez você não se identifique tanto, eu não sou muito vítima, mas talvez você use desse papel de vitimização em alguns momentos para você conseguir o que deseja. Inclusive, se faz isso com os filhos. Gente, não é porque a gente é mãe, eu sou mãe, que a gente é uma santa, né? Que a gente só acerta com os filhos. Então, cuidado aí nesse papel de vítima, porque ficar nesse papel de vítima é um sintoma da resistência. Ai, coitadinha de mim. Ai, como a vida é dura. Ai, eu não tenho a barriga chapada porque a minha genética não é boa. Tá sempre no papel de vítima. Segue nesse papel de vítima que você vai ver que não vai sair do lugar. E ainda vai infernizar a vida dos outros. Apoio. Quanto mais energia despendemos recorrendo de colegas e parentes mais fracos nos tornamos e menos capazes de conduzir nossos negócios e nossas vidas. Eu tenho um exemplo de apoio. Eu me senti uma pessoa que precisava de muito apoio. Eu perdi meu pai e minha mãe. Minha mãe faleceu quando eu tinha 29 anos, depois meu pai quando eu tinha uns 34. E com uma filha, criei uma filha solo. Eu fiquei muito tempo nesse papel da pessoa que precisa de apoio. Apoio emocional, apoio financeiro de vez em quando, um dinheiro emprestado de uma amiga, não sei o quê. E aí aconteceu um negócio 2 anos atrás, que foi uma coisa que aconteceu com a minha filha. Minha filha fez umas escolhas equivocadas que gerou uma grande transformação na nossa vida, assim, de forma negativa, digamos assim, mas tudo que acontece de ruim, eu acredito que tem uma lição positiva. E aí aconteceu isso e eu precisei de apoio. Eu fiquei sem grana, precisei de apoio financeiro e apoio emocional. E eu não tive nenhum dos dois. As pessoas que poderiam me socorrer nesses dois quesitos não me deram apoio. Vou dizer que ninguém me apoiou emocionalmente, eu tive sim, pude contar, né, trocar ideia com algumas pessoas, mas algumas pessoas me viraram a cara. Tá tudo bem, tá tudo resolvido, tá? E aí eu tive que recorrer para minha força interior.
tive que buscar os meus recursos internos. De dinheiro, precisei tirar o empréstimo, tá tudo bem, fui lá tirar empréstimo. E para o apoio emocional, eu fui buscar os meus recursos internos. E vou dizer uma coisa para vocês, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Passei trabalho financeiramente. Saí de um apartamento de 2 quartos, vim morar num apartamento de 1 quarto, dividindo com a filha. Tive que restringir muito a questão financeira. Mas quando isso aconteceu, como eu buscava apoio nas pessoas, eu também buscava validação nas pessoas. E eu me sentia sempre como se eu tivesse em dívida com as pessoas. Que eu pensava, ai meu Deus do céu, de repente eu vou precisar da ajuda do meu irmão mais velho, né? Ele tem uma condição boa, enfim, e é mais velho. Ah, daí eu não posso nunca desagradar. Ai, mas aquela minha amiga também, eu não posso nunca desagradar. E eu estava sempre me sentindo em dívida com essas pessoas. No momento que eu não recebi esses apoios, eu vi a minha força. Eu fui resgatar o meu poder. E eu comecei a me autovalidar e não buscar mais a validação externa. E aí começou a grande transformação da minha vida, que gerou esse curso, inclusive. Que gerou esse curso. Porque antes eu ficava buscando. Ai, como é que eu. Antes eu não fazia curso também, porque as pessoas. Ai, mas fazer curso online é difícil. Ai, vai falar de autoconhecimento e autoajuda, sei lá. Ai, não, que horror. E aí eu ficava buscando a validação nas pessoas. Ficava, não, as pessoas achavam que eu tinha só que dar aula de yoga. Que eu tinha que fazer cursos só para melhorar a parte física da aula de yoga, coisas assim. Só que não era a minha busca. Mas como eu estava sempre buscando o apoio nos outros, eu não sentia o apoio interno meu e eu não me autovalidava. Eu não tinha coragem para afirmar as decisões que eu queria fazer. E quando eu não tive aquele apoio, cara, aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, gente. Melhor coisa que aconteceu na minha vida. Novamente, foi a partir daí que me trouxe até esse curso aqui. Começou aí. Começou com a minha filha fazendo a grande besteira da vida dela ali. E eu ficando sem apoio. E aí, então, eu comecei a validar. Entrei em contato comigo, resgatei os meus valores, que foi dando todo esse curso, é toda essa transformação que eu passei. E claro que conhecimentos que eu já vinha trazendo e que depois eu voltei a resgatar e trouxe para cá. A gente, claro, eu tô novamente vou dizer para vocês, tenham bom senso. É claro que a gente vive em sociedade. É bom você ter com quem compartilhar, mas compartilhar as suas dores de vez em quando. Compartilhar as alegrias. É que nem esse grupo dessa comunidade. É você ter com quem compartilhar e trocar. Não necessariamente você se apoiar nas pessoas e usar isso como banguela e aí se anular e diminuir, porque aí você começa a se ver como uma pessoa fraca, que depende dos outros, que depende do apoio exterior e você não busca os seus apoios internos, você não busca manifestar essa sua potência interna, que é o que a gente quer aqui nesse programa, nesse curso. Escolhas de parceiros e amizades. Escolhemos mal nossas companhias, por vezes algumas pessoas que estão muito além de nós e vivemos a sua vida como se fosse a nossa. Outras vezes escolhemos pessoas que estão muito aquém de nós, pessoas que não têm os mesmos valores e por aí vão. Eu também tinha isso muito. Gente, eu adorava escolher boys, magias aí, relacionamentos, não todos, claro, mas escolhi alguns que não tinham condições financeiras, que tá tudo bem, mas aí eu tinha que pagar. Aí eu também não tava assim. Eu já me desorganizava financeiramente, mas daí eu pagava. Burrice minha. Mas é resistência. Tudo para eu não sair do lugar que eu tava.
ou eu deixava de fazer as coisas que eu queria. E não é só questão financeira, questão intelectual também. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler e gosto de trocar as coisas que eu leio, eu gosto de falar, eu gosto de trocar ideia. E aí muitas vezes eu me relacionava com pessoas que não lia um livro, que não assistiam um filme. E aí eu acho a conversa muito chata. E é tudo sintoma da resistência. Eu sabia, gente, eu sabia, eu tinha total consciência. Eu não sabia que era resistência ainda, assim. Mas eu sabia o quanto aquilo me atrapalhava e que era um boicote. Eu chamava de boicote na época porque eu não sabia ainda, não conhecia a resistência como inimigo interno. E também já vivi essa vida aí de querer acompanhar a vida de pessoas que estão além de mim. Teve uma época que um amigo começou a me chamar muito para ir para a praia, não sei o que. A gente não tinha nada. Mas ele estava numa outra condição de vida dele. Ele tem uma outra condição. E aí eu acompanhava ele. Só que eu também, quando eu acompanhava ele, era tribom ir pra praia, ficar lá na casa dele de boa, fazer uns stories, ó. Cara, mas aquilo não era a minha vida, porque no fundo eu tinha que estar trabalhando. E eu não estava trabalhando. Eu tinha que estar fazendo alguma coisa para mudar a minha vida. E eu não estava fazendo. Eu estava lá, desfrutando de vez em quando de uns feriados que ele tinha, mas que para mim eu estava vivendo aquela vida dele. Que tudo certo para ele, mas não era a minha vida naquele momento, sabe? Então tudo é resistência e a gente tem que ser honesta com a gente. A gente tem que ser honesta. Nesse curso, você precisa ser honesta consigo mesmo e olhar para suas falhas. Não é falha, ai meu, mas é falha, digamos assim. E todo mundo tem as suas dificuldades, e tá tudo bem. Ninguém é perfeito nesse mundo, gente. Se a gente fosse perfeita, a gente não tava aqui. Não tava aqui nesse planeta. Se você fosse perfeita, você não tava fazendo esse curso. Você já estava em outro nível, tá? Então a gente tem que ser honesta e tá tudo bem. Crítica. Bah, esses aqui, olha, pegou muito em mim. Eu sou uma pessoa extremamente autocrítica. Fazendo aqui um parênteses, eu sou virginiana, quem conhece os virginianos, sou virginiana com ascendente em virgem. Então, eu tenho a crítica lá em cima. E sim, é importante a gente ter uma autocrítica para fazer uma autoanálise, para nos olhar os nossos defeitos, né? Olhar as nossas sombras. Mas tem que ver quando não é demais que te paralisa. Quando eu comecei a gravar essas aulas, eu falei para uma aluna minha, uma amiga, falei, ai, dos meus vícios de linguagem com essa aula, ela falou, ai, como a gente é autocrítica. Talvez as pessoas que estejam te olhando nem reparem tanto. Falei, ah, tudo bem, mas o que eu puder cortar na edição e melhorar, eu vou fazer. Depois até ela viu uma aula minha, uma das primeiras aulas que eu gravei, porque eu regravei essa aula, eu tô regravando também. E ela falou: "Ai, Fernanda, tu tá falando super rápido e tal, parece que tá ansiosa". E realmente eu estava ansiosa, eu estava um pouco nervosa. Tá tudo bem. Aí eu regravei. Então é bom a gente ter um pouco de autocrítica para melhorar, né? Mas tem que ver quando isso não te paralisa, não te impede de realizar as coisas. Porque novamente, a gente tem que ter uma autocrítica, mas a gente não é perfeito. Talvez aqui você veja vários defeitos na minha aula. Mas se eu ficar muito me analisando e me criticando e querendo ser perfeita, aqui você não estaria vendo esse curso. Eu não tenho curso de oratória. Ah, não, então eu vou esperar fazer um curso de oratória e falar perfeitamente para poder gravar a aula, as aulas para vocês. Não, senão isso ia me paralisar. Quem sabe os próximos cursos eu esteja melhor. Eu já tenha pago uma oratória ou com a própria prática eu tenho melhorado. Então é isso. Gente, é sempre bom ter bom senso, tá? Nessas questões aqui. Cura. Quando sempre achamos que temos algo para curar, seja emocional, espiritual ou psicológica. Exemplo, sentimento de carência, conflitos com a mãe, que aí não permite sucesso. Sabe, tem muito isso nessas terapias holísticas, que eu gosto muito, tá? Sou reikiana também, nada contra. Mas aquela coisa, tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Ah, eu tenho que fazer agora uma mesa radiestésica, não sei como é que é o nome. Agora eu tenho que fazer barras de axis. Agora eu tenho que fazer reiki. Aí tu tá sempre fazendo alguma coisa. Ou
questão de terapia convencional mesmo, psicoterapia, de psicologia ali e tal, tem que estar sempre se tratando. Eu conheço pessoas que ficam a vida inteira indo em psicóloga, mas parece que não evoluem, não sai do lugar, porque não colocam em prática, porque se viciam também naquela dor, porque a dor vicia, gente. A gente fica viciada em sofrer. Você sabia? A gente se acostuma tanto a sofrer que a gente não consegue viver sem esse sofrimento. A gente vicia. Então, claro, não estou dizendo novamente, ai, não faça terapia, não faça um reiki. Faça, gente. Procura ajuda. A gente precisa de ajuda. Mas cuidado quando é demais. Que você também não está saindo do lugar com essa ajuda. Ao invés dessa ajuda te levar para você evoluir para um próximo patamar, não. Você fica ali andando em círculo. E isso também vale para o estudo. Quantas vezes você conhece pessoas que tem que fazer mais um curso? Não, mais um curso, mais um curso, mais um curso. Eu mesmo fiz um curso, eu falei aqui, a Resistência veio com tudo no final desse projeto, né? Quando eu estava quase lançando. Eu fui lá e fiz um curso, que foi ótimo, aprendi bastante coisa até. Mas só que o seguinte, era muito conteúdo para vender mentoria, e que nem tudo eu ia usar aqui. Claro que me abriu a mente, mas, cara, eu fiz aquele curso e me travou. Foi tanto conhecimento que eu fiquei travada. Talvez fosse melhor fazer esse curso mais adiante. Então, tem gente que está sempre tendo que fazer um curso, porque acha que nunca está pronta, acha que nunca é suficiente. As mulheres têm muito disso. Ai, mais um curso, mais um curso, mais um curso. Cara, faça um curso e bote em prática. E a gente nunca vai estar pronta, nunca vai estar redonda. 100% os astros alinhados para você poder colocar em prática o seu projeto aí, começar a dar o seu primeiro passo. Não tem, não existe isso. Isso é ilusão, isso é resistência. Querer esperar que tudo fique completamente redondo. As coisas vão se ajeitando ao longo do caminho, as coisas vão melhorando ao longo do caminho, e sempre vai ter coisa para melhorar. Que é isso o nosso papel aqui no mundo. É evoluir, é nos movimentarmos, a energia é movimento. Então faz parte a gente querer sempre estar em movimento e buscando um pouquinho melhor. Racionalização. Podem ser legítimas, elas podem ser reais, mas acabam sendo apenas desculpas para não realizar o que deseja. E quando você traz desculpas mesmo de, ah, não, é racional. Não vou fazer tal coisa por causa disso, isso, isso. Aí tu conta para alguém e realmente tem uma lógica, tem uma racionalização por trás. Mas talvez só seja uma desculpa para você não fazer o que você deseja. Porque você está com tanto medo que você prefere acreditar o que você botou na sua cabeça. Você prefere não seguir o seu coração, porque seu coração está dizendo vai lá e faz. Mas a resistência está dizendo não, não, não. Mas olha, se você fizer, é isso, 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 isso. Tá? Frescura e orgulho. Isso não é para mim. Sou boa demais para realizar essa tarefa. Onde já se viu me rebaixar para fazer isso? Mas se eu fizer isso, darei um passo para trás. Gente, eu falei, aconteceu um negócio com a minha vida, eu dei um passo para trás financeiramente. Vim morar. Claro que hoje eu moro no centro, moro melhor localizado da onde eu morava antes, mas hoje eu moro num apartamento de um quarto. Tô dividindo o quarto com a minha filha. Talvez em breve aí, quando você tenha comprado, eu já tenha saído daqui. Você esteja vendo esse curso, mas quando eu tô gravando, eu tô dividindo o quarto com a minha filha. E tá tudo bem dar um passo para trás. De vez em quando é preciso a gente dar um passo para trás e dar 20 para frente, do que ficar parado no mesmo lugar, tá? Então cuidado. O orgulho já não é legal em nenhum caso, assim, pessoa muito orgulhosa, muito arrogante, ai não, porque eu sou melhor do que todo mundo, não é, gente. Sinto muito, não é. Talvez você tenha mais posse do que a maioria das pessoas, tenha uma melhor condição financeira, mas isso também não te faz melhor do que ninguém. Talvez é só sinal que tenha tido melhores oportunidades, só isso. Sintomas da resistência. Quanto maior o medo, mais importante é o seu trabalho. Então, claro que a gente vai ter medo, mas a gente vai fazer com medo. Insegurança. O falso inovador é tremendamente autoconfiante, o verdadeiro é medroso. Então, a pessoa que está mentindo, a pessoa que nem sabe o que está fazendo, ela é autoconfiante. Ah,
Eu vou lá e faço. Eu sou foda. Se você sabe da profundidade do que tu faz, da profundidade da transformação que você quer, vai te dar uma insegurança. Vai te dar uma insegurança, porque é de verdade. É de verdade. Mas a gente faz insegura mesmo. A gente faz insegura, mas confiante no processo 100%, como eu digo. Você tem que confiar no processo 100%. Confiar no processo 100% não quer dizer que você não vai ter nenhuma insegurança ao longo do caminho, mas é que você vai ter fé no processo 100%. Mesmo insegura, você vai ter fé. Isolamento. Não faz para não ficar sozinho, porque a gente sabe que as mudanças acabam gerando mudanças. Talvez você se dê por conta aí que as suas companhias não estão mais alinhadas com o que você deseja, com o que você deseja se tornar. Isso faz parte do processo. E isso é bem difícil. Isso é bem doloroso. Eu senti muita dor e por isso que eu cheguei lá naquela frase lá do início que eu falo que a dor é opcional, mas o sofrimento é resistência, porque eu sofri muito para mudar algumas amizades, entender que algumas amizades tinham chegado ao fim. Foi bem doloroso. Não foi um casamento, eu não sou casada, mas algumas amizades que eu achei que ia durar para sempre do jeito que era, não duraram. Não resistiram a essas transformações profundas que eu realizei na minha vida. Eu vi que alguns amigos, algumas amigas não estavam alinhados com os meus valores, eu não queria mais aquilo para mim. E vou dizer, eu sofri muito, porque eu tinha muita resistência de abandonar. E sim, teve momentos que eu fiquei bem sozinha. É por isso que eu criei a comunidade, o grupo de apoio aqui, né? O grupo de apoio, a gente falou de apoio ali, mas o grupo de troca. Para você não se sentir tão sozinha. Porque é um processo solitário. Porque você está deixando de ser quem você era. Para você chegar em outro ponto, você vai deixar de ser quem você era. Não completamente, a gente não muda completamente, mas muita coisa a gente muda. E esse processo te faz ficar sozinho e te faz, talvez, como eu, é ver que algumas pessoas que você convivia não tem mais a ver com essa nova fase que você vai chegar. Então, amadora versus profissional. A cigarra, que é a que fica cantando, né, todo verão, não se preocupa com o inverno. Não se preocupa em fazer um estoque, né? Só pensa no momento presente, não se preocupa no longo prazo. A profissional é a formiga, a que pensa no longo prazo, pensa no inverno, faz o seu estoque ali para não passar fome no inverno. Então, a amadora faz uma corrida de 100 metros, se prepara, né, para uma corrida. A amadora, então, faz uma corrida de 100 metros, uma corrida curta. Ela pensa só no curto prazo, que é satisfação imediata, recompensa imediata. E a profissional pensa numa maratona, ela se prepara para uma maratona, ela sabe que o buraco é mais embaixo, que não é bem assim, que vai ter que ter muito esforço e muito suor derramado. A amadora glorifica o culto, hoje não estou inspirada. A profissional desmistifica, faz mesmo sem inspiração. Quando eu tinha uma loja de bijuterias, não, antes de ter loja de biju, eu fazia biju e vendia na rua. E aí eu trabalhava, eu fazia as bijuterias e saía para vender. Então tinha alguns dias que eu fazia as bijus em casa, tinha os meus horários. Todas as manhãs, geralmente, a não ser perto do Natal, que aí tinha mais vendas, mas todas as manhãs eu me dedicava para criar as bijus. E de tarde, 3 vezes na semana ou 4 eu saía para vender. Então tinha dias que eu me sentava de manhã, eu não estava inspirada, gente. Não era todos os dias que eu estava na minha maior inspiração para criar. Mas eu me sentava mesmo assim, e aí eu fazia o básico de vez em quando, assim, ó. E eu mostrava sempre para minha mãe as peças quando eu terminava de fazer. E aí, umas que eu não estava muito inspirada, ela dizia: Ih, Fernanda, isso aí não ficou muito bom, tá mais ou menos. E eu sabia, eu também tinha achado mais ou menos. Mas eu dizia para ela: Cara, alguém vai gostar. Alguém vai gostar. E tu vai ver que vai ser uma das primeiras peças que eu vou vender. Vou botar um preço mais barato, até porque não custou muito de material e não me custou muito meu tempo. Então, e vai vender. E acredito que muitas vezes era uma das primeiras peças que realmente vendia.
Então, é tu sentar e fazer o que tem que ser feito mesmo quando não tá inspirada. Porque se fica esperando, ai, hoje eu não tô inspirado. Daí amanhã tu procrastina. Hoje tu não faz porque tu não tá inspirado. Amanhã tu não faz porque tu procrastina. Depois amanhã, tu já não fez tal e tal, tal dia, daí depois amanhã tu tem um compromisso. Tu pensa, não, eu não posso fazer porque hoje. Aí tu racionaliza. Olha como a resistência vem vindo. Então o negócio é trabalhar mesmo sem inspiração. A amadora cria o caos, vive na desordem. A profissional, ela elimina o caos, a ordem. A ordem de colocar uma rotina, né? Tudo vai se fechando. A ordem de ter ordem em casa para ficar mais fácil. É muito mais fácil trabalhar num lugar organizado. É muito mais fácil fazer as coisas quando você tem uma rotina de horário. A profissional, ela cria essa ordem, elimina o caos para conseguir render mais, inclusive em menos tempo. Então, a amadora espera condições certas. A profissional sabe que não existe condição certa. Nunca vai estar 100%, gente. Nunca vai estar. Eu estava vendo ali umas empreendedoras que eu sigo no Instagram, uma falando que a primeira palestra que ela deu no Hotmart, não sei o que, ela trabalha com marketing. Foi na Espanha, eu acho. Ela mal falava espanhol. Era com o espanhol básico. E ela estava dando uma palestra na Espanha. Se eu ficar esperando aqui a condição certa de eu falar, de não sei o quê, de tá tudo certinho, eu não vou lançar nunca esse curso. Eu não iria lançar nunca esse curso. Então a gente pega e faz. E tem momentos que parece que tá tudo mais redondinho. E tem momentos que vai dar uma desalinhada, mas a gente vai tentando tornar as coisas mais redondas à medida que a gente vai fazendo. Se você ficar esperando que esteja os astros alinhados, o seu humor alinhado, tudo certo, não sei o quê, não vai sair. O que tu pode é controlar o que você tem controle, como, por exemplo, eliminar o caos da sua vida, criando uma rotina, eliminar o caos da sua casa, limpando, organizando para ficar mais fácil, tá bom? A amadora paralisa com medo, a profissional faz mesmo com medo. A amadora dá desculpa, a profissional não aceita desculpas. Eu sempre falo uma frase que quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. A amadora pensa ser o máximo, a profissional enxerga sua limitação. Então, novamente, a profissional também olha para os seus defeitos. A gente tem defeitos, gente. E vários defeitos. E você tem, e eu tenho. E tá tudo bem. O que a gente pode é tentar melhorar alguns defeitos. Eu sou muito arrogante. Será que não dá para melhorar isso? Não dá para baixar um pouquinho a bolinha? Eu sou muito autocrítica, que nem eu sou chata pra caralho daí, e julgo. Será que não dá pra pegar um pouquinho mais leve consigo mesmo e com os outros? Não dá pra melhorar a relação, escutar o outro, escutar o que o outro tem pra dizer. A minha filha de vez em quando fala, pega leve, tu tá viajando nisso, 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 nisso. Aí eu olho pra ela, tá bom, realmente, tem razão, vou tentar melhorar, porque eu não sou perfeita, do mesmo jeito que ela não é. Então a gente enxerga que a gente tem limitações. E de vez em quando a gente também fala para as pessoas: isso é uma limitação minha. Me desculpa. E também é um limite, não ultrapasse esse meu limite, eu não consigo. Porque nem tudo a gente vai conseguir mudar na nossa vida, gente. A amadora faz pouco e quer aplauso e sucesso. A profissional se prepara para o sucesso. Então é aquela coisa, a amadora faz uma corridinha ali de 100 metros e acha que corre para o abraço. A profissional se prepara para a maratona. Ela sabe que o sucesso vem, pode vir, mas com muito esforço, vai ter muita queda, vai ter muito joelho ralado até chegar. A amadora, arrogante, acha que sabe tudo, a profissional é humilde, pede ajuda e ali reconhece seus erros, né? Enxerga sua limitação. A amadora busca validação fora, a profissional valida a si mesmo. Eu tenho um negócio que eu descobri através do meu autoconhecimento, que eu fui uma pessoa que busquei muita validação fora, eu contei para vocês. E aí eu costumo dizer, quando você busca validação nos outros, o julgamento deles se torna a sua sentença. De novo, quando você busca a validação nos outros, o julgamento deles ao seu respeito do que você estiver fazendo se torna a sua sentença, porque você buscou a validação nos outros.
Então, o que eles falarem para ti é a tua sentença. Se eles falarem, porque você é burra, sei lá, você não se valida. Então, se o fulano, a fulana falou, então é porque é. Então eu sou burra mesmo. Meu Deus, como eu sou burra. Entendeu? Então, quando você busca validação fora, o que as pessoas falarem para você é tua sentença e tu vai agir. E olha, falando de uma pessoa que buscou muita validação fora. A amadora desmorona com a adversidade. A profissional suporta a adversidade. E é isso, que nem eu falei ali do que aconteceu comigo com a minha filha, não foi fraco, não foi fraco. E claro que eu não me recuperei da noite para o dia, foi um processo, mas é isso que vai nos tornando profissionais, suportar o processo e viver o processo. Isso que nos faz uma profissional. A amadora pensa que o mundo está contra. A profissional não leva para o pessoal. Então, ali que nem eu falei, a resistência ela age em todo mundo, gente. Não é só contigo. Ai, mas pobrezinha de mim, é que eu tenho muita resistência. Eu descobri agora na aula da Fernanda como a resistência age na sua vida. Bom, agora você descobriu. E agora você vai ter as armas para lutar contra essa resistência. E não vai acontecer só contigo. Acontece comigo, acontece com a sua colega, acontece com os homens, acontece com todo mundo, tá? Então, a amadora, ela, acho que tá todo mundo contra si mesmo. Alguém me disse um não, acabou o mundo. Não, talvez só seja um não. Talvez seja um hoje não. Talvez seja, olha, eu não quero esse teu produto, mas outra pessoa vai querer. Ou talvez seja um negócio de você realmente aperfeiçoar o que você está fazendo. Mas não é que tá todo mundo contra você, que ninguém quer seu sucesso, a sua felicidade. A amadora não muda, profissional se reinventa. A amadora se identifica com o trabalho, a profissional separa o SA, né, você e a empresa. Então, a amadora faz de qualquer jeito. As pessoas vão gostar de mim porque eu que fiz, e esse é o meu trabalho, e as pessoas vão gostar. Imagina! Então, a profissional, ela sabe que não basta. Uma coisa que eu aprendi com a loja, gente, eu tinha uma loja super bacana, e eu aprendi que não basta tu ter o melhor produto, um produto lindo, espetacular. Primeiro, você tem que saber vender esse produto. E é isso ser profissional. Ser profissional, a amadora vai pensar o seguinte: porque eu tenho essas bijus lindas, maravilhosas. Eu já fui uma amadora, já fui muito amadora na minha vida. Eu era isso. Aí eu tenho essas bijus lindas, maravilhosas, então eu vou fazer muito sucesso, vou ficar rica. Não vou, não fiquei. Na real, fiquei com dívida. Não fiquei com dívida porque eu fechei minha loja, mas eu nunca tive grandes resultados. Porque tem vários outros fatores. E é isso que a profissional sabe. E é isso que a gente não pode levar para o pessoal. Não, então as pessoas não gostam das minhas bijus. Não, as pessoas gostam. Talvez as pessoas não tenham dinheiro. Talvez não seja o momento para elas comprarem. Talvez você não desenvolveu as técnicas certas para vender. A profissional separa o dinheiro da empresa. Se você é empreendedora, separa o dinheiro da empresa, o dinheiro do seu negócio para você reinvestir no seu negócio, do dinheiro seu, né? Se você trabalha para si mesmo, você sabe que tem um dinheiro, nem todo o dinheiro que você faz é seu, você precisa reinvestir no seu negócio. Você precisa ser profissional. Amadora. Busca a resposta na mente, profissional escuta o seu coração e intuição. Então, nem tudo a gente consegue buscando resposta só na mente. Nossa mente é bem confusa, gente. A nossa mente está sempre a milhão. Muitas vezes a nossa resposta está lá no nosso coração, na nossa intuição. Assim, quando a intuição grita e diz, não vai por aí. A menina não faz isso, e tu vai lá e faz e quebra a cara. Então, a amadora só busca a resposta na mente. A profissional escuta o coração. A amadora faz muitas coisas e não tem resultado. A profissional escolhe o que fazer alinhado com o seu objetivo. E talvez faça menos e tenha mais resultado. Porque não é a quantidade de coisas que você faz, é o que você faz e se você sabe para onde você quer ir, porque senão não adianta. Se você não sabe para onde você quer ir, aí você não vai sair do lugar.
A amadora só faz, a profissional cria o seu ritual, sua prática. Então eu me sento aqui, eu faço minha oração. Tem vezes que eu acendo aí todo incenso, pego os 4 elementos, me conecto com os 4 elementos. Mas eu nunca me sento aqui e começo a gravar uma aula sem fazer uma oração, sem me conectar e pedir para os meus anjos, meus guias, me orientarem, e para o plano superior me orientar. Então eu crio o meu ritual, nem que seja pequenininho. E a amadora só faz. A amadora tenta resolver a vida dos outros. A profissional cuida apenas da sua própria vida. Isso é um grande pulo do gato, gente. Isso é um sintoma também da resistência, quando a gente fica cuidando muito da vida dos outros. Nós mulheres também fomos ensinadas a ser a boazinha que cuida e dá conta de todo mundo. Mas no momento que tu começa a cuidar da vida dos outros, cuidar de tentar resolver a vida dos outros, tu tá dizendo para a pessoa que ela não é capaz. Mesmo inconsciente, tu tá dizendo isso para a pessoa, que tu é mais capaz, tu tem mais capacidade para resolver a vida da pessoa do que ela mesma. Então você tá tirando o poder da vida da pessoa. Outra, você tá tentando ter um controle sobre a vida de uma pessoa que não a gente não tem controle sobre muita coisa na nossa vida, muito menos sobre os outros. Então você está tentando controlar algo que está fora do seu controle. Outra, muitas vezes as pessoas não querem resolver a sua própria vida. Você está querendo resolver algo que a própria pessoa talvez não queira, que para ela está super bem. E aí você está tirando um tempo que você poderia estar olhando para si mesma, você está envolvida com o problema dos outros, tentando resolver coisas dos outros que você não vai resolver e que a pessoa nem te pediu para resolver. Então isso é muito importante. Eu era dessas. De tentar resolver. É libertador quando eu parei de querer ajudar os outros e dar dicas. Eu estava sempre nessas. No Instagram, para amigas, para meu irmão, para não sei quem. Ainda faço um pouco com a minha filha. Dela me chama atenção. Minha mãe vai cuidar da tua vida. Ainda tem um pouco disso com a minha filha. Porque filha é o mais difícil um pouco de separar, eu acho, estou aprendendo. Porque a gente é um pouco responsável, né? Minha filha tem 19 anos, ainda é jovem, enfim, mas já tem bastante orientação. Como a minha vida começou a progredir, como eu comecei a ver o que eu gostava de novo, que eu tinha me perdido de mim, mas como é que eu ia me encontrar se eu gastava tanta energia cuidando da vida dos outros? E eram os amigos da minha filha, porque todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem problema. E aí eu dava atenção para os amigos da minha filha, e eram minhas amigas, e meu irmão. E eu, até parece que a minha vida estava perfeita. Eu estava com a vida sem nada de problema, sem nada para resolver. Grande ilusão, né? Tinha muita coisa para resolver, um curso para criar, eu mesmo para dar conta de mim mesma. Então, isso é libertador. E é coisa de profissional. Cuidar apenas da sua própria vida. A gente não tem controle sobre tudo na nossa vida. Olha para sua vida, você vai ver como é. Como tem coisa para você olhar. Como tem coisa. Como tem bagunça, talvez, na sua própria vida. Reconhecendo o medo. Então, a gente tem muitos medos. Esses medos, a gente vai ter uma aula sobre crenças limitantes. Esses medos têm muito a ver com as crenças limitantes que a gente carrega. Medo do sucesso, medo de ser egoísta, medo de ser má. Porque, falando ali, quando a gente cuida da vida dos outros, parece que tu tá sendo uma pessoa super bacana, né? Como eu sou boa, tô cuidando da vida do fulano, tô ajudando o fulano. E aí, quando tu começa a cuidar da sua própria vida, parece que tu é má, que tu é egoísta, mas não é, gente. É que a gente só pode cuidar da nossa vida. E é isso, quando tu para de cuidar da vida do outro, tu tá dando poder pro outro. Porque o outro tem o poder de cuidar da vida dele. Do mesmo jeito que o outro não tem o poder de cuidar da tua vida. É claro que a gente pode desabafar, pedir conselhos para as pessoas. As pessoas podem vir e pedir algum conselho para você. Mas muitas vezes as pessoas só estão falando e querem falar. Elas não querem que você resolva, nem dê palpite na vida delas, tá? Medo de trair nossa raça, amigos e família. Talvez você queira chegar num patamar que ninguém chegou ainda à sua volta. E aí a gente tem medo de trair. Você é uma traidora da causa. Medo de jogar fora nosso estudo.
Ah, já fiz tantos anos da faculdade, agora como é que eu vou abandonar? Como é que eu vou começar uma nova carreira? Medo de desperdiçar o dinheiro do estudo investido pelos nossos pais. Medo de mergulhar no vazio, de ir longe demais, medo de ter sucesso, que repetiu ali. Medo de ter acesso a poderes que secretamente sabemos possuir. Medo de nos destacarmos demais. Ai, meu Deus! E aí, medo da inveja. Eu já sofri, assim, por inveja. Não sei, eu era meio alvo. Eu sempre fui muito comunicativa, e aí eu tinha umas amigas que, de vez em quando, tinha inveja, achavam que os namorados estavam dando em cima, que não sei o quê, que pipipi. E eu tive um fato que eu vi até numa sessão de Teta Healing com inveja. Mas eu acho que eu resolvi isso. Agora eu tô pensando o seguinte: se alguém tiver inveja de mim é porque eu tô no caminho certo. As pessoas vão sentir inveja, de qualquer jeito. Tem gente que é invejosa. Elas vão sentir inveja. Vão ter inveja do teu tênis, vão ter inveja, sei lá, do teu cabelo, vão ter inveja da coragem que tu teve de tomar tal atitude. Mas e aí, gente? Tu vai deixar de fazer as coisas porque o outro vai ter inveja? Eu inverti. Eu comecei a pensar, se alguém tá tendo inveja de mim, tiver inveja, é porque eu tô no caminho certo. Medo de nos tornarmos a pessoa que no fundo sabemos ser. Essa pessoa dona do nosso poder interior, né? Que manifesta esse poder interior, essa glória interior aí. Temos medo de descobrir que somos mais do que pensamos ser, mais do que os nossos parentes, filhos, professores supõem que sejamos. Ainda mais se a gente já escolheu gente, já escutou comentários negativos a nosso respeito. E tu pensa, como assim? Vou enganar essa pessoa? Essa pessoa vai ver que aquele comentário idiota dela não fazia sentido nenhum. Nosso receio é de sermos capazes de conduzir nosso navio e fincar a bandeira na terra prometida. Tememos todas essas coisas porque, se concretizarem, ficaremos isolados daquilo que conhecemos. Atravessaremos uma membrana, seremos desconhecidos de nós mesmos, da imagem que criamos até agora de nós. O que será de nós? Perderemos família, amigos que não mais nos reconhecerão. Então, isso é um medo real. Inclusive, aqui no curso, então, vai ter uma aula, né, para criar uma autoimagem interior conectada com o objetivo que você quer chegar. Porque a gente vai se transformar. E aí, é bem aqui, ó, seremos desconhecidas de nós mesmos quando isso. E aí tu pensa, meu Deus, que nem eu falei, eu nunca imaginei me afastar de uma amiga que eu não falo mais. Eu nunca imaginei que eu estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje de autoconhecimento, embora eu já buscasse, mas eu não tinha vivido assim. Eu me afastei de um monte de coisa. Eu gosto de uma festa, eu gosto de sair para dançar, me divertir. Eu parei para focar no que eu quero. Então eu estou conseguindo. A gente se transforma nesse processo. A gente se transforma completamente. E isso assusta. Isso traz muito medo. Porque tu diz, como assim? Eu era aquela pessoa festeira. Eu era, gente, a inimiga do fim. Não vou dizer que eu não gosto de uma festa ainda. Eu gosto, mas hoje não mais tanto. Não eu gostava de festa, eu gostava de ficar sentada nos bar, bebendo, conversando fiado. E eu era daquela que era a última a sair. Hoje não. Hoje não. Hoje eu já não vou mais, não saio mais tanto. Eu fui mudando aos pouquinhos. Então, é o que está escrito aqui. Seremos desconhecidos de nós mesmos, da imagem que criamos até agora de nós. Porque a gente cria uma imagem nossa. E a gente cria imagens, inclusive negativas, nossa. Como assim? Eu não vou ser mais aquela Fernanda festeira que fica até o final, que está sempre dura, no final do mês, está sem dinheiro. Meu Deus, e aí eu vou ser quem? Ai, você é a mulher que vai ter dinheiro para fazer as coisas que quer e viajar? Cara, meu Deus. Gente, assusta. Assusta? Me conta aí se não acontece isso com você. Assusta? É fato que iremos nos afastar ou até mesmo perder amigos. Porém, faremos novas amizades em locais onde jamais imaginamos estar. E essas serão as amizades completamente diferentes das outras. Estarão alinhadas com seus mais altos valores, serão compassivas e irão agregar muito mais.
e você também na vida delas. A vida não mais será a mesma e nós não queremos que seja, não é mesmo? Confia em mim? Consegue ter um vislumbre de você profissional? O Stephen. Você consegue ter um vislumbre de você profissional? A gente vai criar uma imagem. Tem uma técnica ali do yoga que a gente vai criar uma imagem de você profissional. Você precisa acreditar, confiar no processo. Vai valer a pena, vai valer a pena. Alimento secreto. A profissional tem um alimento secreto que dá energia para ela se desenvolver. Esse alimento motiva ela todos os dias. E está disponível para você. Na verdade, esse alimento está dentro de você. Pelo menos é para estar. Talvez esteja meio adormecido. Algumas de vocês devem ter em maiores doses, outras em menores. Eu confesso para vocês que eu, por muito tempo, o meu alimento secreto aí estava muito pequeno, muito adormecido. Nossa, tava assim, ó. Era uma bolinha, era um grãozinho de arroz. E aí ele impede realmente de a gente conseguir o que a gente quer. Esse alimento secreto, ele realmente motiva, ele é um alimento mesmo. Ele é como se fosse um fogo ali que gera combustível na sua vida. A ambição é o fundamento mais primitivo, mais sagrado de nosso ser. Sentir a ambição e pô-la em prática é ouvir o chamado de nossa alma. Não realizar a ambição é voltar as costas a nós mesmos e à razão de nossa existência. Então, o alimento secreto é a ambição. E a ambição é esse desejo. Eu falei mais cedo que a vida é energia e energia está em movimento. E o movimento é expansão, é crescimento. Não é só crescimento material, é crescimento espiritual também. No Oriente, eles ensinam que as pessoas que chegassem a um certo patamar, meio que depois de aposentadas ali, elas pudessem se dedicar só à espiritualidade, só ao desenvolvimento do ser. E isso é uma forma de ambição também. É isso que eu quero dizer. A ambição não tem só a ver com coisas materiais. Tem a ver com coisas espirituais. A ambição é esse desejo, esse fogo de evoluir, de crescer. Como ele fala aqui, deixa eu voltar aqui. A ambição é um chamado da nossa alma. É um chamado dessa energia, do movimento. Porque vida é movimento. E morte é estagnação. A estagnação gera morte. Quando várias dores aí são energias estagnadas no seu corpo. Então, sentir essa ambição e pôr em prática é ouvir o chamado de vossa alma. É aquela vontade, né? Essa ambição, essa vontade que de vez em quando ela está muito adormecida. Eu estava com ambição muito lá embaixo. Muito lá embaixo. E realmente eu não estava conseguindo concretizar as coisas, eu não estava conseguindo realizar. Porque era muito pouco a minha ambição. Por vários motivos. Então, veja como é que está a sua ambição e começa a ativar. Traz a ambição para sua vida. Não tem problema a gente ter ambição. E aqui eu vou falar. Ambição é o alimento secreto e significado de ambição no dicionário. Forte desejo de poder ou riquezas, honras ou glórias. Ali tem cobiça, cupidez, eu não levo para esse lado. Ambição não é ruim. Anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, aspiração, pretensão. Então, como eu disse, ali fala de forte desejo de poder ou riquezas. Mas não precisa só, essa ambição não precisa só ser material. A ambição de se colocar em movimento, a ambição é esse fogo interior dentro de ti que te impulsiona a crescer, a evoluir. E, novamente, a vida é crescimento, é expansão, é evolução. Aí eu trouxe aqui para vocês verem que a ambição é diferente de ganância. Então, ambição é isso. Ganância, sim, é ânsia por ganhos exorbitantes, avidez, cobiça e cupidez. Ganância é tu querer ter mais do que tu precisa.
A ambição é só um desejo de prosperar, de ter sucesso. E sucesso é o que você entende por sucesso. Novamente, o sucesso não precisa só ser material. O sucesso também pode ser espiritual. Tu pode ter uma ambição de ter paz, de viver bem, de ter saúde. Qual é o problema? E qual é o problema também de querer ter dinheiro? O dinheiro, gente, o poder, eles não são ruins. O que é ruim é o ser humano. O ser humano é que faz mau uso do dinheiro e do poder. Você pode usar o poder para ajudar outras pessoas, o seu poder. Ou você pode usar o seu poder para massacrar outras pessoas. Você pode usar o seu dinheiro para ajudar outras pessoas. Não é o dinheiro, o poder. Somos nós, os seres humanos, que fazemos maus usos das coisas que nós temos. Então a gente tem que trabalhar nossa mente, nosso coração, os nossos valores, nos tornar seres humanos melhores. Tá bom? Teremos que escolher entre a vida que queremos para o futuro e a vida que deixamos para trás. Então, nessa jornada de amadora profissional da sua própria vida, você vai ter que escolher. Como eu falei, vão ter escolhas difíceis, como se afastar de pessoas, se afastar de lugares. Você vai ter que fazer os seus sacrifícios para realizar a sua transformação. A não ser que você não queira realizar nada. Aí você não precisa fazer nada. O que muda quando nos tornamos profissionais? Toda a vida muda quando nos tornamos profissionais. Nossa mente muda e, consequentemente, nossas atitudes e escolhas mudam. Paramos de nos preocupar com os outros, tanto de tentar ajudá-los, como de nos importar de como eles pensam sobre nós. Isso é muito bom. Olha, eu falo por experiência própria. Isso muda toda a relação, tanto com a gente quanto com os demais. Então, quando você para de buscar, eu já falei ali, quando você para de buscar aprovação nos outros e você mesmo se aprova, isso aumenta a sua autoestima, aumenta a sua confiança, porque a partir daí suas atitudes vão estar baseadas no que é importante para você e no que, como você vai ver aqui, vão estar baseadas nos seus valores, no que você realmente acredita. E aí você deixa que as pessoas, que os outros vivam de acordo com os valores deles. E se alguém vier te pedir algum conselho, você dá, mas se não, não dá, fica na sua. Cuida da sua vida. Vai ser feliz. Planejamos nossas atividades desde o acordar até a hora de ir para a cama a fim de alcançar um objetivo. Então, quando a gente se torna profissional, a gente tem um objetivo e a gente alinha, então, as nossas atitudes em direção àquele objetivo. Isso muda tudo. Vai mudar novamente com quem tu anda, vai mudar o que tu come, o que tu faz, vai mudar completamente. Isso muda completamente nossos dias, muda o que fazemos e o que não fazemos, inclusive. O que deixamos, o que começamos a deixar de fazer. Isso começa também a transformar os nossos hábitos. Para quem quer mudar hábitos, quando você tem um objetivo específico, fica mais fácil você dizer: ah, não, 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 não. Não quero esse hábito aqui. Não é nada milagroso. Você talvez vai ter suas quedas aí, suas recaídas, mas se você sabe aonde você quer chegar, tudo muda. Muda as atividades que fazemos e a nossa atitude em relação a elas. Então, até coisas que você antes achava, é chato. Se você sabe bem onde você quer chegar quando você se torna profissional, você muda a sua atitude em relação às coisas. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a gente acha que uma mudança precisa de muito tempo. E não é verdade, gente. Para uma mudança, uma transformação acontecer, de vez em quando basta só uma mudança de paradigma, de ideia, de você começar a olhar as coisas de outra forma. Você já pensou que uma morte na sua vida que pode acontecer de repente, de uma hora para outra, pode mudar tudo? Então, essa ideia que a gente tem de que mudanças, claro que muita coisa exige bastante tempo ali, mas
Pensa nisso. Tem uma coisa que eu li uma vez e mudou para mim a minha vida, que é um livro, eu vou falar aí mais para frente, Trabalhe 4 horas por semana, que ele fala que não é a quantidade de trabalho que a gente tem que nos traz os resultados. Porque se trabalhar bastante te fizesse fazer rico, ficar rica, por exemplo, cara, todo brasileiro seria rico, gente. O povo brasileiro trabalha feito um cão. Quando eu li aquilo, mudou a minha vida, mudou a minha percepção, mudou o jeito que eu encarava as coisas. Quando a gente se torna profissional, repetindo aqui, muda as atividades que fazemos e a nossa atitude em relação a elas. Algumas mudanças, basta só você mudar a sua mente, que já muda tudo à sua volta. Muda onde vamos, muda o que fazemos, muda nossas amizades, muda como nos relacionamos com os filhos, muda como escolhemos novas amigas, muda quem atraímos e quem repelimos, a maneira que os outros nos veem, como eles nos tratam. Inclusive, algumas pessoas no nosso círculo podem nos atacar, porque aqueles que continuam fugindo tentam agora nos sabotar. O Stephen. Quando eu comecei o meu processo de transformação, tinha uma questão com meu irmão mais velho, só para resumir com vocês, fazia muito tempo que meu irmão não me dava mais presente, que depois que, sei lá, qualquer ideia, dava coisas para minha filha, eu voltei a ganhar presente de aniversário. Para vocês verem, fazia muito tempo que eu não ganhava, já faz 2 anos que eu tô ganhando presente. Mas eu mudei a minha relação com ele. Eu me sentei, eu me tornei uma profissional, teve um dia que eu chamei ele para conversar. Um exemplo bobo, mas quando você muda as suas atitudes internas, as pessoas te veem diferente, elas te tratam diferente. Então, se você não está gostando de como as pessoas te tratam, mude o que você aceita dessas pessoas. Veja como você está se tratando e como você se mostra para elas e quais as mudanças que você pode fazer. Talvez você precise de uma terapia, de uma ajuda, mas talvez sozinha você consegue, estabelecendo limites. A gente vai falar mais sobre isso no curso. Tá? Mas tudo muda quando você se empodera do teu poder interior e você para de aceitar algumas coisas. E quem não mudar o tratamento com você, simplesmente vai sair da sua vida. É simples assim. Tá bom? Quer dizer, não é tão simples, mas é assim. Então, ali ele falou que algumas pessoas vão querer a todo custo te manter do jeito. Quem não quiser mudar, quem segue ainda na resistência, vai querer te puxar para ficar ali. Tu imagina se eu era amiga do fim. Como é que ficou para minhas amigas? Agora tem gente que já acostumou, que eu não tô mais saindo. Eu não tenho mais vontade de fazer as mesmas coisas. Falei, eu não quero mais ficar em pé na Cidade Baixa, moro em Porto Alegre, que é um bar boêmio. Ficar em pé, tomando cerveja, escutando música. Eu já fiz muito isso na minha vida. Eu quero trabalhar, focar, porque eu quero tomar uma caipira, então, em Salvador, que eu ainda não conheço. E aí, tem algumas amigas que sentiram, mas estão se acostumando. E volta e mexe, tem umas que vêm, vamos, vamos, achou que eu voltei pra gandaia, digamos assim. Só que eu quero outras coisas, gente. Tá tudo bem. E tá tudo bem quem quiser seguir na sua resistência e não quiser olhar para suas coisas. Deixa, não cuida da vida do outro. Deixa que o outro faça o que quiser. Quem tiver que sair, deixa que saia. Se afaste, não crie resistência, não crie sofrimento, tá? Não precisa viver em sofrimento. Então querem a todo custo que sigamos fazendo as mesmas coisas que fazíamos com eles. Ao mesmo tempo, outras pessoas aparecem na nossa vida, pessoas alinhadas com o que somos agora e não mais com o que éramos no passado, porque a gente se transformou. E finalizando, tornar-se profissional é como abandonar as drogas e parar de beber. É uma decisão que precisamos tomar de novo a cada dia. Então a resistência ela vai estar sempre presente. Isso você tem que ter muita consciência. Ela vai ter sempre presente. O que acontece é que você vai fortalecendo e vai fortalecendo as armas, digamos assim, para lutar contra ela. Mas ela vai estar ali, ela vai estar presente.
E é como o Stephen falou aqui, é como abandonar as drogas. Quem já parou de beber ou de fumar cigarro, coisa sabe que tem que estar sempre alerta. É um traguinho, é um peguinha no cigarro que pode desandar todo o patê, todo o esforço de muito tempo. E a resistência é a mesma coisa. E é difícil para todo mundo, gente. Para ti, para mim, a gente tem que estar sempre alerta. Só que ela vai diminuindo. Você começa agora, você, se precisar, veja de novo essa aula. Você já sabe os sintomas da resistência. Você já sabe como ela age na sua vida. Você já sabe que, por exemplo, racionalização demais que está te impedindo de seguir teu sonho é resistência. E tu pode parar. Opa, opa, estou racionalizando. Será que isso tem mesmo fundamento ou estou usando da resistência? Sabe? Será que realmente eu preciso fazer mais esse curso agora? Ou eu pego todo o conhecimento que eu tenho e dou jeito de colocar em prática? Então você começa a ter consciência e aí agir diferente. Mas, novamente, não basta você só assistir essa aula. Você precisa colocar em prática o que você aprendeu o mais rápido possível. O mais rápido possível. Eu espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários, manda no grupo o que você achou dessa aula. Como você vai lidar daqui para frente com a resistência? Quais coisas que já vão mudar logo depois daqui? Se ampliou sua consciência essa aula. Namastê, até a próxima.